Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos à parte 2, respondendo Cauê Moura sobre capitalismo e NFT. O Cauê Moura, inclusive, no vídeo dele, por algum motivo, disse que os ANCAPs iam se incomodar ou responder o que ele estava falando. Então, bem-vindo ao meu vídeo, Cauê Moura. Eu não sabia que você assistia os canais ANCAPs. Olá, Cauê Moura, bem-vindo ao canal do Alexandre Porto. E aqui eu vou falar um pouco sobre NFT. A questão do capitalismo e da escassez e por que o capitalismo não é um jogo de soma zero, como disse o Cauê Moura, e de por que a escassez não implica em soma zero, e a escassez também não é a base apenas do capitalismo, mas de qualquer sistema econômico possível no mundo físico, está na parte 1. Então assistam o vídeo da parte 1, falando sobre o Cauê Moura, capitalismo e a resposta do Kim Kataguiri também, que eu comentei. Então o que acontece, que eu vou tentar entender minha letra que está toda rabiscada, é por que existe NFT. Então, segundo o Cauê Moura, é porque o capitalismo vive de escassez. Vou tentar pegar aqui a estrutura do argumento o melhor possível. Aí o Cauê Moura vai falar, não, cala a boca, eu tô certo, vai ficar gritando, tá bom, mas eu aqui no canal eu tenho uma certa prática um pouco estranha de fazer argumentos lógicos, que não é muito comum na internet. E então é o seguinte, por que existe NFT? Porque, segundo Cauê Moura, o capitalismo vive da escassez. Segundo, o capitalismo tem a necessidade, as pessoas no capitalismo, de terem o que os outros não têm. Então, por exemplo, ele citou uma camisa lá de uma marca cara e as pessoas compram essa camisa, segundo Cauê Moura, para que elas possam sentir que tem alguma coisa que as outras pessoas não têm. Ou seja, o importante não é só ter, mas sim ter algo que a outra pessoa não tem. E ele associa isso ao capitalismo. E aí, por isso que a classe média não quer que o MST coma camarão, e é isso que ele falou. Aí o que acontece? Existem pessoas que pensam assim? Sim, existem. Isso significa que é por causa do capitalismo que as pessoas pensam assim? Não, não significa, certo? Talvez isso seja um instinto humano, já na genética humana. Talvez os seres humanos, porque eles viviam em bandos na selva, e na selva nós éramos caçadores e coletores, cuja disponibilidade de recursos estava diretamente ligada ao território que a gente habitava, e a gente tinha que se locomover, correr riscos para se locomover, gastar energia para se locomover, para que a gente pudesse explorar os recursos por caça e coleta. Era uma vez um dia, há milênios atrás, onde nós éramos caçadores e coletores. E aí sim, as coisas eram mais um jogo de soma zero nessa época. Porque a quantidade de recursos que você poderia coletar, ou melhor, que o bando poderia coletar, porque a gente vivia em bando, era escassa e também era um jogo de soma zero. E não era capitalismo. Então talvez, já que os nossos instintos se formaram nessa época, talvez o nosso instinto de ter o que o outro não tem venha dessa disputa pelos recursos num jogo de soma zero. E nós temos instintos de um jogo de soma zero. Isso pode ser a origem da inveja no ser humano, por exemplo. Pode ser a origem de você querer ter o que o outro não tem. Só que no capitalismo é diferente, porque como eu expliquei no outro vídeo, capitalismo não é um jogo de soma zero, mas sim um jogo onde nós estamos constantemente produzindo novos produtos e trocando novos produtos em trocas voluntárias, onde cada lado da troca sente que saiu melhor fazendo essa troca. Ambos os lados saem ganhando. Se eu pego meu dinheiro e troco por um produto, e o vendedor pega esse produto e troca pelo dinheiro, significa que eu prefiro o produto, o vendedor prefere o dinheiro. Os dois lados saíram ganhando, né? Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, o próprio Cauê Moura, que agora eu descobri que pode estar assistindo esse vídeo, fazem trocas voluntárias e acreditam que se saíram bem nessas trocas voluntárias. E o vendedor também acredita que se saiu bem. O próprio Cauê Moura é um vendedor, vende camisas no canal dele. Então, o que você está fazendo? Então, está explorando as pessoas também, né? Você não acredita que suas camisas são algo que a pessoa quer receber e que o dinheiro é algo que você quer receber? E quando você, Cauê Moura, compra uma camisa, você também não acredita que está ganhando alguma coisa que vale mais e você não está na posição agora de quem está comprando a camisa? Então, como você não entende o que é uma troca voluntária, né? E como você não entende que não é um jogo de soma zero, certo? Agora, existe sim esse desejo do ser humano de ter mais do que o outro, essa inveja do ser humano pelo que o outro tem. Isso também existe. Agora,
isso significa que logo é o capitalismo que causa isso? Não, é óbvio que não. A gente viu essa inveja ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história existiram os nobres, existiram o clero, existiu a realeza, existiu essa divisão de classes. Desde a Índia antiga, dos primórdios da civilização, existiam classes e castas e pessoas excluídas. E, muito pelo contrário, não no capitalismo essas classes são acentuadas, mas nos outros sistemas anteriores, históricos, essas classes eram mais acentuadas, pois as pessoas não mudavam de classe durante a vida. Enquanto que no capitalismo, você muda de classe durante a vida. Certo? Nas classes tradicionais da realeza, da nobreza, etc., as pessoas ficavam presas na sua classe para a vida inteira. No capitalismo, não. Você pode empreender, pode enriquecer. Muitas pessoas pobres conseguem sair da pobreza. Isso depende das trocas voluntárias que elas vão conseguir fazer com as outras pessoas. Então, o Cauê Moura deu uma definição do NFT. Ele definiu o NFT como escassez artificial para otário investir dinheiro. Assinado Cauê Moura, né? Uma citação, entre aspas, assim, com a foto em preto e branco do Cauê Moura. NFT é escassez artificial para otário investir dinheiro. Cauê Moura. Só que as próprias letras NFT não significam isso, significam Non-Fungible Token. Significa um token não fungível. O que é fungível? Se eu tiver 2 notas de R$10, elas são fungíveis, porque as duas são equivalentes. As duas têm o mesmo valor. E elas sempre vão ter o mesmo valor. Se o real subir, as 2 notas sobem. Se o real cair, as 2 notas caem de valor. Agora, o NFT não. Se eu pegar 2 NFTs, eles são diferentes e não são fungíveis, não são equivalentes. Um pode subir e o outro pode cair. Certo? Então é isso que significa Non-Fungible Token. Agora, por que existem NFTs? Segundo o Cauê Moura, é para satisfazer essa necessidade dos seres humanos de terem coisas que os outros não têm. Mas se coloque no lugar de um artista. É fácil pensar assim pelo ponto de vista de alguém que apenas compra e vende NFTs e pelo ponto de vista de alguém que só compra porque, ai, meu NFT, eu quero ficar lá olhando para os meus dígitos no computador. Só eu tenho esses dígitos, só eu tenho acesso a esses dígitos. Mas pensa pelo ponto de vista de um artista, certo? Um artista pode fazer uma obra de arte digital. E essa obra de arte digital não é mais escassa, como era antigamente. Nas obras de arte, elas eram um item escasso, um item único, que podia ser leiloado, que podia ser cobiçado, e também por esse motivo, né? Então também tem esse motivo de querer ter o que o outro não tem. Só que tem o motivo também de você querer ter uma obra de arte original. E por esse motivo, um artista hoje, que teve o trabalho, gastou a energia, teve todo o investimento de energia, de trabalho, para criar uma obra de arte digital em 2022... uma obra de arte única e digital, um produto da inteligência humana. Ele pode não querer simplesmente disponibilizar para todo mundo de graça, já que ele não vai ganhar nada em troca. Então ele pode querer garantir um acesso único a essa obra de arte. E ele pode querer leiloar esse acesso único. A obra de arte, nem que seja a versão com maior resolução dessa obra de arte. Ele pode divulgar uma versão com baixa resolução, e a versão com maior resolução ser exclusiva. Isso já existia antes do NFT, como, por exemplo, o Patreon. Tem muitos artistas digitais que oferecem no Patreon obras de arte que eles não disponibilizam de outra forma. Aí, claro, a pessoa tira Ctrl-C, Ctrl-V, pirataria, brasileiros tiram Ctrl-C, Ctrl-V e vão jogando tudo na internet, vão adulterando, desenhando piroquinhas nas obras de arte, porque, né? Só que isso não exclui o interesse do artista de querer receber alguma coisa pelo acesso à sua arte. E o NFT, ele só passou isso para a criptografia, tornando a arte escassa pela criptografia, criando uma versão original da obra de arte que pode ser acessada pelo seu NFT. E é isso. Ou seja, sim, pode ser usado simplesmente por uma visão consumista, invejosa, do estilo Kiko, né? Eu tenho, você não tem, se você quer, vai comprar, e minha bola quadrada. Mas pode também ser feito pelo ponto de vista do artista, que às vezes gasta centenas de horas desenhando
ou escrevendo um livro, ou escrevendo Duna, que o Cauê Moura disse que é chato, que é tão chato quanto ver a dunas de areia. Bom, isso mostra que você não tem nenhum interesse por literatura e arte e intelectualidade, então pra que tá falando besteira aí, né? Mas para aqueles que têm, e existem, eles podem sim ter o interesse de tornar escasso o seu trabalho e de poder vender e leiloar o seu trabalho. E eu acho isso belo e moral, que os artistas que criam boas obras de arte possam leiloar sua arte, possam tornar escassa a sua arte e disponibilizar para quem eles bem entenderem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e participar do curso de filosofia e libertarianismo, ética, economia, que estão na descrição e são disponíveis para os membros. Então torne-se membro do canal. Muito obrigado e até a próxima.